Graça e paz, irmãos. Noite de oração, então vamos focar nisso. Orarmos, falarmos com Deus, pensar nisso. Irmãos, da sua condição de existência, do início até a sua morte, o que pode acontecer de mais importante com uma pessoa é Deus falar com ela. Isso porque a Deus, reservado a Ele, é dado essa prioridade de fala que se cumpre, de voz que faz obedecer. E aí eu fico pensando dentro da igreja, meu Deus, como nós precisamos de orações respondidas. Gente, ora e nada acontece, insiste na oração e não ouve a voz do Senhor. É claro que a gente não deve pensar assim: a minha oração, as minhas regras. Quem te ensinou isso? Minha oração, as minhas regras. Está errado. A minha oração, a regra é de Deus. Mas Deus, Ele nos traz uma suavidade ao orarmos. E um dos princípios importantes é este: quando vamos orar, a gente tem que agregar a essa oração uma série de conceitos que nos ajude na oração, que nos faça perceber que podemos orar, podemos confiar, podemos nos entregarmos à oração. Se você não tiver esse conceito, é possível que a sua oração esteja muito fragilizada, e é possível que você não esteja querendo orar. Abra aí, por favor, no livro de Jó 42, é o capítulo, mas eu já vou te dando uma explicação panorâmica para você agregar a oração que você precisa fazer. O livro de Jó fala, dentre tantas coisas, capítulo 42, deixa aberto aí. O livro de Jó, esse livro tem 42 capítulos, e dentre tantas coisas que esse livro fala, esse livro me ajuda a pensar em um conteúdo que agregue a minha posição, a minha oração, informações e explicações que me fortalece, que me estimula, que me ajuda a orar. O livro todo de Jó, composto de 42 livros, ele fala sobre uma soberania divina, uma decisão que Deus toma, Ele só. E quando eu vou orar, eu preciso pensar nisso: um Deus de soberania privativa. Também no livro de Jó eu vou vendo em alguns capítulos como que Deus faz planos ocultos e não demonstra esses planos para mim. E o que me resta nesse caso é confiar e orar até Deus se manifestar. Também nos capítulos de Jó eu vou entendendo essas minhas reações humanas, e são reações diversas, dependendo da circunstância, dependendo do aperto, dependendo da minha visão e os julgamentos que eu faço. O livro de Jó vai mostrar que eu faço julgamentos de que existe uma determinada justiça e injustiça que deveria ser de um jeito ou de outro. Dos livros que falam sobre Jó, dos capítulos, eu também percebo que eu gosto e eu preciso fazer algumas perguntas a Deus. Perguntas que eu faço: Deus, por quê? Por quê? Está sendo dessa forma, está sendo desse jeito, eu não esperava isso.
E nos capítulos de Jó também, quando eu vou vendo as respostas que Deus dá, Deus às vezes não responde do jeito que eu pensava que Ele ia responder. Nos capítulos também do livro de Jó, eu vou me vendo dentro de uma necessidade de fazer reconhecimentos dessa grandeza ilimitada que Deus tem, e reconhecendo também que a minha fala precisa ter um limite, uma condição de reflexão apurada, porque eu posso falar e julgar de forma errada. Nos capítulos do livro de Jó, eu vou vendo restituições, como Deus restitui, como Deus perdoa, como Ele dá nova vida, como Ele libera a sua bênção diante de certos apertos e incompreensões que eu tenho. Então, no livro de Jó, eu sou fortalecido por vários aspectos a orar. Jó capítulo 42, versículo 8. E eu vou te explicar, para ganhar tempo, para orar, porque o culto é específico para oração, só que nós queremos orar a base, orando a palavra. Então no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 8, diz: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Era Deus dizendo aos amigos de Jó. Então deixa eu fortalecer e explicar algumas coisas, para que a sua oração ela tenha um fortalecimento, para que quando você se apresentar diante de Deus, você fique com mais confiança, com mais entrega, porque a sua oração ela vai precisar disso. No livro de Jó, se vê que existiu uma soberania plena lá no céu. Então quando você vai orar, você tem que pensar em um Deus que sabe tudo, pode tudo, vê tudo. Não pode fazer uma oração sem esse conceito, sem essa explicação. O Senhor vê, o Senhor pode, o Senhor sabe. Esse controle que Deus tem do bem e do mal, está na luta, está na situação de cárcere, não está conseguindo enxergar, está até morto, mas Deus tem controle. Diz Jó 6:2, dizendo ele a Satanás, ao mal, ao que mata, ao que não gosta de mim, nem de você. E Jó dizendo isso no capítulo 6, versículo 2, dentro da inspiração divina sacra, Deus estava dizendo a Satanás: está em seu poder, mas não é todo o poder que eu te dou. Poupa-lhe a vida, limite, soberania, e deu um limite a Satanás por uma autoridade superior que ele tinha que respeitar. Entra na sua oração com esse conceito de soberania. Deus, o Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe limitar Satanás. Essa luta minha, ela não pode me sucumbir se o Senhor assim não o quiser. O livro de Jó, ele vai me dando essas explanações, essas explicações, e eu vou fortalecendo o meu comportamento, a minha posição em orar. No livro de Jó eu entendo que existem planos não entendidos para mim no momento. Adoece Jó. Jó é ferido sem explicação. O que eu fiz? De onde que vem isso? Sem entender, havia uma permissão,
E essa permissão dava a Jó uma certa reflexão: de onde que Deus está vindo com isso? Para onde ele vai? E a Jó foi tirado o domínio, a manipulação. E aí a gente vai concluindo em certos capítulos do livro de Jó, que certas reservas de manifestações divinas foram restritas, e são somente restritas ao seu querer, dizendo a mim, nas explicações de Jó, o futuro a Deus pertence, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Aí eu já conjugo com uma informação, explicação no Novo Testamento, em que tudo isso vai acontecer, nem anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Se Deus ainda não te deu uma explicação, aguenta a mão. Jesus diz isso dentro de uma perspectiva de reserva, de tempo de manifestação. E esse tempo que somente Ele tem, e essa manifestação que só se apresenta dentro do seu querer. Quando eu leio o livro de Jó, eu vou ter essa explicação. O Senhor tem um tempo, é seu. Eu sei que o Senhor tem um tempo. O Senhor tem um tempo para se manifestar. E quando você entra na sua oração com essas explicações e esse entendimento, você logo vai se relaxando e dizendo: Deus, eu sei, é no seu tempo, é no seu tempo. E eu vou ainda aprofundando na leitura, nos capítulos do livro de Jó, e eu vou vendo ali o meu retrato, as minhas manifestações. Só que a limitação que eu vejo nas reações humanas no livro de Jó são as mesmas limitações que eu tenho diante das circunstâncias, porque as circunstâncias e as limitações que me rodeiam, as quais eu pratico e tenho, são as mais distantes da verdade possível. E aí eu penso de uma forma, de um jeito, de uma maneira, eu emito opiniões, eu chego a certas conclusões. No livro de Jó, as opiniões e as conclusões estavam distantes da verdade. A verdade só foi dissipada quando Deus se manifestou. Que bom é ler o livro de Jó para fortalecer e na sua explicação me motivar a orar. Eu vejo que no livro de Jó, os amigos de Jó e o próprio Jó criaram padrões. Isso significa dizer: tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, não tem outra forma, não tem outro jeito. Aí o meu jeito, as minhas regras, ela é estabelecida, e quando ela é contrariada, isso me causa uma grande insatisfação, uma grande perturbação na alma, e eu não entendo por que aconteceu, eu não entendo por que está acontecendo. Isso me faz pensar que a maneira como tem que acontecer deve ser como eu penso, deve ser como eu imagino, conforme os meus planos. Eu até utilizo a Bíblia para recitar, para memorizar em oração um provérbio como esse que diz que devo fazer planos. Deus, a tua palavra diz que eu devo fazer planos. Então eu faço os planos. Esses planos, eles não são coincidenciais, eles me vêm, mas parecem ser divergentes, eles me vêm, mas não parecem ser encaixados dentro da minha perspectiva. Está tudo errado, não como eu penso, não como eu quero. Deus, mas eu estou lendo Provérbios 16, versículo 1. Só que as pessoas esquecem de continuar lendo Provérbios 16, versículo 1, que diz que você pode fazer planos. Na versão bíblica de 2000 para cá, na NTLH, nova tradução literal dos nossos dias, diz assim: porém, você tem que continuar lendo, irmão.
Porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Eis, nos complicou um pouco, porque eu faço o plano, porém, o Senhor é quem dá a última palavra. E a última palavra do Senhor, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, ela vai alcançar determinado resultado, e no final desse resultado, ela vai glorificar o Senhor, ela vai bendizer o Senhor. Então não é você na sua oração, com essa palavra e com essa explicação, você já precisa entrar em oração com um nível de respeitabilidade no mais alto nível. Não dá. Então você já tem que entrar de fato com a cabeça baixa, olhando realmente para o chão, dizendo e pedindo misericórdia, clemência, me ajuda no plano, que seja feita a vossa vontade, etc, 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 etc. Não é a sua oração e suas regras, é a oração que você faz e as regras do Senhor. Ainda no livro de Jó, e nesse ponto eu gosto, é quando Jó, em dado momento, na sua aflição e sentindo a sua dor, totalmente apertado e sem nenhuma solução alheia, sem nenhuma possibilidade de ajuda, e essa visão predominante no seu coração e na sua alma, e aí ele começa a fazer perguntas a Deus. Eu sei que você faz perguntas a Deus, eu sei. E aí vem a explicação. Porque quando não dá certo, porque quando está tão difícil, porque quando eu tenho que voltar, porque quando eu preciso desistir, porque quando eu fui removido, porque quando as coisas não vão, porque perguntas a Deus. E quando eu me deparo no livro de Jó, em um de seus capítulos especificamente anterior ao capítulo 38, por não entender e por não se conformar, eu começo a indagar, a perguntar, formulando perguntas a Deus, perguntas que falam a respeito dos porquês e das frustrações que eu tenho, das lutas que eu estou passando, o tempo de mudança, o tempo que não chega, as decepções. Só que essas perguntas, elas vão nos ensinando no livro de Jó algo muito importante, porque eu pergunto e Deus me responde, e às vezes em silêncio. E em silêncio quer dizer o seguinte: eu tenho um tempo, esse tempo é meu, não é seu. Nas minhas perguntas eu vou aprendendo gradativamente com o tempo, que o tempo é dele, que Deus me pede fé nesse tempo que eu não tenho respostas. Acredite em mim, acredite em mim, acredite em mim. Então quando eu vou orando e falando com Deus, eu preciso dessa explicação, que ainda que Deus não tenha falado comigo, eu preciso acreditar nele, acreditar nele, acreditar nele. Ainda nas minhas perguntas, quando eu pergunto, eu vou aprendendo com essas perguntas que ainda Deus não me responde, que parece que Deus não vai fazer exatamente da forma, da maneira como eu quero. Quando eu vou fazendo essas perguntas, e às vezes essas perguntas são convertidas em murmurações, em reclamações, e isso é pecado. Eu vou aprendendo com essas perguntas que não adianta murmurar, não adianta espernear e de uma forma infantil se posicionar dentro de uma condição de querer abandonar, de desistir, de não ir, de se afastar, de se isolar. Pura infantilidade. E nas minhas perguntas, o tempo que passa e Deus não fala, eu vou aprendendo essas coisas, e o livro de Jó vai me explicando essas coisas. Aí nas minhas perguntas
eu já vou pensando em possibilidades de um Deus que sabe tudo, que pode tudo, que vê tudo, em fazer diferente do que eu penso. E quando eu vou pensando isso e dando essas explicações ao meu coração, e essa explicação vai na mente, desce para o coração, eu vou ficando mais forte para orar, eu vou ficando mais disposto a orar, eu vou ficando mais preparado para orar. Irmão, irmã, você precisa de explicações bíblicas para fortalecer o seu posicionamento na oração. E eu continuo com as minhas perguntas. Só que nas minhas perguntas, geralmente, eu descubro que, pelas explicações do livro de Jó, no final, Deus tem um propósito com isso. Mas também ouvi no livro de Jó que Deus responde, viu? De tanto eu perguntar, Deus, por quê, para quê, onde, como, quando? O Todo-Poderoso olha lá dos céus, do seu trono, e resolve em dado momento, em situação que Ele quer, responder. Pronto. E aí começa a resposta. No livro de Jó, eu aprendo que Deus responde como quer. E como é que Ele vai responder a uma crise minha, a uma situação difícil que eu estou passando? E como é que Ele vai responder ao embaraço que eu estou vivendo, a uma porta que não se abre de jeito nenhum, a um cansaço iminente vivido, instalado na minha interioridade, residente em mim? Fala, Deus. Aí Deus começa a responder no livro de Jó. A resposta que Deus dá, ela nunca é voltada para mim mesmo, mas voltada para Ele. Deus me responde falando dEle. E às vezes não entendo, Senhor, o Senhor não tem que falar, não é sobre mim, de mim, sobre a minha circunstância. O Senhor não tem que falar, é sobre a minha doença, sobre a minha incapacidade, sobre a minha porta fechada. O Senhor está falando de si mesmo. Por que Deus faz isso? No livro de Jó, no capítulo 38, eu vou compreendendo isso. Porque quando Deus resolve responder Jó, Deus resolve responder Jó nessa condição de chamar a atenção de Jó, a capacidade que ele tinha de segurar as coisas, sustentar as coisas, resolver as coisas. Afastei? Melhorou? Jó, ele recebeu resposta, e eu também vou receber essa resposta. Essa resposta, ela tem uma relação com a grandeza de Deus, porque Deus me chama a atenção da seguinte maneira: olhe para mim, não olhe para o seu problema. Você quer que eu fale do seu problema? Eu estou dizendo para você olhar para mim. Onde você estava, Jó, quando eu fiz os fundamentos da terra? Só aí Jó já começa a ficar meio apertado. Meu Deus, olha o limite chegando em mim, olha a grandeza de Deus. Quando Deus vai me dar alguma resposta, essa resposta tem a ver com o meu olhar para a grandeza que a Ele pertence, ao poder que a Ele pertence. Então eu estou acostumado a olhar para o meu problema, para a minha dificuldade, para a minha insanidade, para a minha limitação, para a minha porta fechada. Eu estou acostumado a olhar para muita coisa relacionada a mim, mas quando Deus vai me responder, Ele diz: olha para mim. Você tem que olhar para mim, preste atenção em mim, no poder, na transformação que posso fazer, na provisão que posso fazer ser estabelecido, na sustentação que promovo, na direção que posso dar. E todo o capítulo de Jó 38, nós somos convencidos e explicados de que a nossa ignorância, e o que nos resta, é um posicionamento humilhativo.
Olha para mim. Então, quando você for orar, eu sei que você fala do seu problema, eu sei. Senhor, não dá, estou cansado. Senhor, a porta está fechada. Senhor, eu quero cura. Possivelmente Deus vai dizer para você: olha para mim, fale de mim, entenda o que posso fazer por você. Pegue a informação explicativa a respeito do meu poder transformador, da provisão que tenho, da sustentação que promovo e da direção que posso dar. E quando eu vou recebendo essas explicações em Jó capítulo 38, eu vou me dobrando à grandeza de Deus e fazendo alguns reconhecimentos. É verdade, eu estou orando às vezes errado, falo tanto do meu problema, da minha crise, da minha dificuldade, embaraço, e não digo nada a respeito da grandeza de Deus, do poder de Deus, da sustentação de Deus, da direção de Deus, da capacidade transformadora de Deus. Que oração é essa que faço, que só falo do meu problema e não consigo olhar para Deus, reconhecendo a sua grandeza? Porque quando eu vejo essa grandeza, isso me faz recompor, isso me faz ter uma nova direção, para que a minha oração tenha outro tipo de direção. Aí eu vou terminar em Jó, dando uma explicação no capítulo 42. É a finalização daquilo que Deus fez. Deus tem finais, irmãos. Sempre Deus é conclusivo. Você vai observar aqui em 1 Pedro 5,6. Há uma necessidade de reconhecimento e humilhação, para que debaixo dessa poderosa mão de Deus Ele te corresponda. Mas deixa eu ir em Jó 42:2 e orar com você. Bem sei, diz o texto, que tudo podes, Deus. Se pode, por que o Senhor não fez? Se pode, por que o Senhor não mudou? Por que o Senhor não criou uma história diferente? E diz o texto, de forma complementar: e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, para não ter frustração, eu preciso de algo chamado centralização na vontade de Deus. Jó 42:2 é uma declaração falando a respeito dessa capacidade que só Deus tem de iniciar um plano e terminá-lo sem que o resultado seja frustrado. Você precisa saber qual é o plano de Deus para você, e precisa orar isso. E Deus tem o melhor para você, mas não, você quer o seu plano, mas não, você quer a sua vontade, mas não, você não quer obedecer o que Deus vai te dizer, mas não, meu Deus, isso não vai dar certo. Eu preciso agregar ao meu sentido de conceitos interiores essas explicações bíblicas para que me fortaleçam e me ajudem em minha oração, de maneira que, fazendo isso, o Senhor fale comigo. Porque enquanto Ele não falar, a vida é como é, a rotina se faz como se faz, a história não muda. Mas eu vou prosseguindo em Jó 42:3 agora, e o texto diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Pergunta. Na verdade falei do que não entendia. Claro, é Jó reconhecendo que falou de coisas que não entendia, e os textos, os capítulos anteriores vão afirmar isso. Deixa Deus falar, porque Ele tem mais compreensão do que você. Deixa Deus dizer o que é, apesar de você ter a sua opinião. Antes que você murmure, antes que você tenha um coração
questionador, aquele coração que faz realmente posições contrárias. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou. Jó reconhece que falou coisas que ele não entendia, e não entendia mesmo, porque uma trama foi feita no céu, um itinerário foi estabelecido no céu, e isso não foi inicialmente revelado a ele. Coisas estão sendo estabelecidas no céu, itinerários estão sendo feitos no céu a seu respeito, e você não sabe disso. Mas enquanto você não sabe, você emite opinião. É melhor ter um posicionamento humilhativo nessa condição da sua oração, ser um reconhecimento: Deus, eu não estou entendendo nada, está difícil demais, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, pelas explicações da tua palavra no livro de Jó, o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que faz. Pelas tuas palavras, Deus, no livro de Jó, ainda que o Senhor oculte de mim um plano que agora eu não entendo, agora eu não sei, Deus, vai chegar o tempo que o Senhor vai se manifestar, e eu vou te glorificar, e eu vou bendizer o teu nome. Eu só não estou entendendo por enquanto, porque eu tenho uma limitação, mas eu creio em ti, Deus. Essa circunstância, ela me faz ter um tipo de visibilidade, um tipo de argumento. Eu olho, aí eu logo imagino, eu posso opinar, Deus, baseado nessas circunstâncias, mas a Bíblia vai me dizer que você não é chamado para andar debaixo das suas vistas, mas para ter fé. Ah, Deus, todo mundo tem um padrão, o mundo me põe um padrão, eu estudo, eu vou para um ambiente acadêmico e lá tem padrões, e eu vivo em funções de padrões, e isso quer dizer o seguinte, Deus, que eu tenho um jeito, uma forma, uma regra. Deus, tenha misericórdia de mim, a sua regra é superior à minha. Se a última palavra é do Senhor, como está escrito em Provérbios 16:1, na versão NTLH, Senhor, quando o Senhor der a última palavra, ela vai me favorecer. Ah, Senhor, com toda humildade eu quero te fazer perguntas, sim, mas não essas perguntas reclamativas, não essas perguntas onde eu procuro pessoas que estão ao lado para falar com que de fato eu estou ali sofrendo. Não, Deus, eu não quero através de perguntas me vitimar ou dizer que está ruim. Não, Deus, eu quero fazer perguntas que me dêem um esclarecimento, uma explicação que fortaleça a minha fé, para que eu apresente ao Senhor, para que o Senhor possa me atender. E quando o Senhor me der resposta, Deus, eu sei que o Senhor vai me dizer: olha para mim, olha para mim, olha para a minha grandeza, olha para o meu poder, olha para a minha condição salvífica, olha para o meu plano, olha para a minha vontade que eu tenho para você, olha só para isso. E o meu problema? Não, esse é secundário. E aí eu vou reconhecendo. Porque quando eu vou em Jó 42:4, lê comigo: escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Há um reconhecimento de uma dependência. A minha oração, ela precisa ter esse reconhecimento. Que negócio é esse? Que vou orar como se eu pudesse determinar alguma coisa a Deus. Vou orar e começo a dar ordem a Deus: faça isso, faça aquilo. Não, Deus sabe o que faz comigo. Jó reconhece a constância em depender de um Deus que vai ensiná-lo. E eu preciso dessas explicações, irmãos e irmãs, para orar. Preciso finalizar para orar. Jó 42:5. Eu te conhecia só de te ouvir, viu, Deus? É um nível, irmãos.
é um nível de oração. Jó tinha um nível de prática espiritual, e para ele estava bom, e as pessoas consideravam esse nível de prática espiritual de alto nível. Homem reto, íntegro. Ele intercedia pelos seus filhos, e intercedia de forma prática com holocaustos. Caso alguém da sua família houvesse pecado, ele se colocava à frente como intercessor para servir de mediador, e Deus aceitava isso. Sensacional! Jó fazia isso em um determinado nível, só que Deus achou que esse nível era pequeno, poderia aumentar. Você imagine só, Deus pode aumentar o seu nível de espiritualidade, de intimidade, de entrega. Deus pode fazer isso, irmãos. E Deus fez isso com Jó, e a sua declaração, ela nos diz e nos explica isso. A minha oração feita a Deus, ela não tem limites, porque se Deus liberar uma palavra para mim, ainda que seja uma palavra fora do contexto da minha realidade, ainda que seja uma palavra longe de qualquer possibilidade ou capacidade que eu tenha, ainda que seja uma palavra que fuja a qualquer pensamento que um dia eu tive ou irei ter, esse Deus, com essa palavra liberada, é capaz de promover, de fazer acontecer, de trazer à existência exatamente aquilo que ele disse. E quando Jó, aí no versículo 5, eu te conhecia só de te ouvir, hein? Tem um punhado de gente na igreja, e não são poucos. Ouve, mas isso tem que cair no coração, para que para que se entre em outro patamar. Qual é o seu patamar? Jó, ele reconheceu que Deus melhorou a sua condição num plano esquisito, inusitado, numa linguagem jovial. Que plano doidão, mas que salvou Jó, que elevou Jó, que deu a Jó uma condição diferenciada. Remexeu, mexeu, tirou, pôs, afetou, feriu, curou, ouviu, perguntou, deu resposta. E Jó estava lá, e ele foi elevado a outro patamar, dentro de um controle que Deus tem, do início ao fim. E aí na conclusão final ele vai dizer o seguinte: olha, agora é diferente, os meus olhos conseguem te ver. Eu só ouvia falar do Senhor. O Senhor pode, o Senhor vai fazer, o Senhor de uma maneira ou de outra vai resolver, mas nada acontecia. Ele passava por aquela aflição, passava por aquela luta. Em dado momento Deus se manifestou, e nesse manifesto do próprio Deus aconteceu. Então ele foi capaz de dizer: eu ouvia dizer que o Senhor podia, que o Senhor fazia, que o Senhor gostava de mim, qualquer coisa dessa natureza que pudesse me beneficiar, eu ouvia dizer, mas quando o Senhor fez, eu mudei de patamar. Você vai ter que ter experiência com Deus dentro da igreja, irmão. Vai ter que ter, senão, por favor, peça ajuda. Peça ajuda. Deus, levante gente para me ajudar. O 42:6. Jó não gostou de ter agido como agiu, com tantos questionamentos, e ele se arrependeu disso. Jó 42:7. Estou um pouquinho mais rápido. Os amigos de Jó disseram algo sobre Deus, viu? Como é perigoso. Isso me faz lembrar quando eu fui visitar um detento na Dutra da Ladeira, e estacionei o meu carro, e antes de entrar tinha um estacionamento próprio para os visitantes.
E tinha um grupo de irmãos, aqueles irmãos assim, pentecostais. Eu sou bem reformado para dizer que sou pentecostal, mas acredito nos dons. E uma irmã lá, assim, daquela irmãzinha do coque, ela levanta no meio do povo e começa a dizer: não mexa com Deus, porque Deus é perigoso. E eu fiquei pensando, de fato, eu entendi o que ela disse. Deus é perigoso. As pessoas falam e não o conhecem. As pessoas esperam nele, mas ele olha e diz: não são as suas regras, são as minhas. Quer dizer, não vai dar. Etc, etc, etc. Os amigos de Jó disseram algo sobre Deus, que Deus não havia feito, porque eles disseram que Deus havia castigado Jó, porque Jó havia pecado. Não foi esse o motivo que Deus causou a ferida em Jó. E quando eu falo uma coisa que Deus não fez, dizendo que fez, irmãos, eu preciso de perdão, preciso de ajuda. Jó 42:8, Deus aceita essa capacidade que Deus, assim, na sua escolha, escolheu Jó para que Jó pudesse beneficiar os seus amigos, porque dele, através dele, eu aceitarei a intercessão. Irmãos, na oração, eu preciso ajudar alguém. Na minha oração, se eu vou aglomerando dentro desses conceitos explicativos e vou fortalecendo a minha vida no comportamento necessário para a oração, dizendo a mim mesmo: Ele é soberano, Ele tem um plano oculto, mas eu vou crer, Ele sabe o que faz. Posso perguntar, mas posso perguntar dentro de uma condição que não é murmúria, não é uma fala reclamativa, mas uma fala de fé. Aí eu pergunto, eu espero, e eu vou nesse passo a passo, recebendo explicação, e aí eu vou recebendo de Deus, nessa explicação, uma necessidade de achar que o outro também precisa ser beneficiado pelo próprio Deus, porque dele aceitarei a intercessão, a oração. Irmãos, na sua oração, você tem que orar por alguém, não é só por você não. Deus te chamou para isso. Jó 42:10, o Senhor mudava a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. É esta a regra divina. O cerne, o núcleo, a parte principal do cristianismo chama-se perdão. O outro, quando me preocupo com o outro, quando ajudo o outro, quando eu faço isso, o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. Experimenta isso, isso é uma explicação para você. Ore pelas pessoas, deseje o bem na oração pelas pessoas, lute na oração pelas pessoas. Deus vai olhar isso e possivelmente vai mudar a sua sorte. Jó 42:12, o Senhor abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro. Irmãos, a ideia de Deus é essa. Está ruim, é melhorar. Está difícil, é dar a essa dificuldade uma situação futura em condições melhores. Essa ideia da primeira casa ser boa, ótimo. A primeira casa, ela é ótima. Você lembra lá quando éramos naquela igrejinha pequenininha, onde havia um louvor, uma pregação, uma aglomeração, uma comunhão? Ótimo, ótimo, ótimo. Mas a ideia é fazer dessa casa melhor do que aquela. O estado de Jó, comparado ao primeiro estado, era melhor. Pare com isso. Deus quer melhorar. Como isso vai acontecer, pastor? Perdi tanta coisa, aconteceu tanta coisa. Irmão, Jó perdeu tanta coisa, aconteceu tanta coisa. Mas as explicações do livro de Jó, elas são sensacionais. Elas me dão uma esperança através da oração, que Deus pode fazer com que tudo que foi ruim no passado, aconteçam coisas que melhore tudo na minha segunda chance, na minha segunda oportunidade. Vamos orar. Aquilo que Deus faz é uma fase, são fases, vão passar. Persevera, espera. Diga que o teu Redentor vive
suporte, peça a Deus paciência, e em frente, adquire experiência com Deus através da oração, a sua restituição. Finalizei assim, 16, por favor. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Interceda comigo, preste atenção na minha oração, que Deus te abençoe. Senhor Deus, fique de pé. Senhor Deus, Deus, o livro de Jó é um incentivo à oração, porque ele vai me explicar, e essa explicação me serve para me posicionar diante do Senhor. A primeira explicação que eu tenho no primeiro capítulo é aquela trama, mas a regência que o Senhor tem, ela é predominante. Deus, a sua soberania. Então quando eu oro, Deus, eu tenho que pensar na sua soberania. O Senhor sabe o que faz, sabe como faz, o Senhor pode tudo, sabe tudo. Deus, me ajude a orar com esse conceito explicativo na tua palavra. Um Deus que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas, que vê todas as coisas. E não me deixe, Deus, chegar em oração sem esse conceito explicativo da tua palavra. Isso para que, ó Pai, eu possa já de início me humilhar na sua presença. Deus, o Senhor tem todo o direito, assim como o Senhor fez com Moisés, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com Gideão, assim como o Senhor fez com tantos. O Senhor chamou e escondeu, ó Pai, o plano por completo. O Senhor Deus pode ocultar de mim coisas, fatos, circunstâncias, portas. O Senhor pode fazer como lhe apraz, mas quando o Senhor ocultar, Deus, me dê em nome de Jesus esse conceito explicativo através da tua palavra, que o Senhor oculta porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor oculta porque o Senhor vê todas as coisas. O Senhor oculta, ó Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. Deus, me ajude nesse conceito explicativo na oração que eu tenho que fazer diante do Senhor. E quando apertar para a sua igreja, para o irmão que está aqui, para a irmã que está aqui, e ele pensar: o que adianta? Olha a minha oração, tenho lido, tenho procurado respostas, tenho batido em portas e nada acontece, passam os dias e passam os meses. Deus, quando essa fadiga chegar, quando, ó Pai, essa prova se instalar, Deus, desse meu irmão e a mim também a paciência devida, a condição de fé exposta, que mesmo não entendendo no momento do que se trata, como vai ser, dizer ao Senhor: eu creio porque o Senhor é bom, eu creio porque o Senhor tem misericórdia, eu creio porque o Senhor é um Deus de compaixão, eu creio porque o Senhor é um Deus que sabe o que faz comigo, e os teus pensamentos em relação a mim são pensamentos de paz e não são pensamentos de guerra, não são pensamentos que me destruirão, pelo contrário, são pensamentos que me elevarão à aproximação diante do Senhor. Por isso, Deus, me dê essa explicação para que na oração eu demonstre fé quando eu não entender o que está acontecendo comigo. Senhor, me dê mais explicações, para que eu possa agregar isso, ó Pai, a um posicionamento, a um comportamento diante do Senhor. Deus, me ajuda, Pai, quando eu estiver realmente diante de Ti, ó Deus, precisando de uma resposta que venha do Senhor. Deus, me ajude a olhar para o Senhor, para a sua grandeza. Eu sei que o meu problema é difícil, é aflitivo, o meu problema, ó Pai, pode ter uma complexidade, eu sei que não tem solução alheia, etc, mas Deus, me chame a atenção para que eu olhe para a sua grandeza, para o seu poder,
para a sua capacidade de transformação, para a sua, ó Pai, direção dada como ninguém pode dar. Me ajude, ó Deus, antes de olhar para os meus problemas, olhar para o Senhor, Deus, para a sua grandeza. Ah, Deus, nas suas explicações, dadas as informações do livro de Jó, me deixe entender isso pela misericórdia que há em Ti, ó Pai. Me dê uma condição, ó Pai, de entrar na minha oração, em pensar nisso como forma explicativa, para orar de forma entusiasmada, de forma, ó Pai, intensiva, e dizer ao Senhor: plano seu não falha, plano do Senhor não vai falhar, porque nenhum dos Teus planos pode falhar. Então, se o Senhor me disse, se o Senhor falar comigo, Deus, no momento que é seu, no momento que o Senhor escolheu, o Senhor vai se manifestar, porque os Teus planos não podem ser frustrados. Me ajuda, Deus, me ajuda a ter esses conceitos explicativos da Tua palavra, para que a minha oração, ó Pai, ela feita em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, ela ganhe legalidade na Sua presença, e através do nome de Cristo, ó Pai, eu tenho essa representatividade nesse conceito de que o Senhor vai me ouvir por causa de Cristo, que o Senhor vai me atender por causa de Jesus, que o Senhor vai me receber em oração por causa de Jesus. Me ajuda mais, Deus, nessa explicação do livro de Jó. Deixa eu entender, Pai, que não é orar só por mim, preocupar comigo, mas quando eu oro e utilizo essas explicações do livro de Jó para falar com o Senhor, em nome de Jesus, em favor de outro, ó Pai, aquilo que Jó experimentou, eu também posso experimentar, quando eu intercedo por alguém, quando eu amo alguém através da oração, pedindo graça, misericórdia, ajuda essa pessoa, cura essa pessoa, abra as portas para essa pessoa, tire essa pessoa de onde ela está. Quando eu vou exercitando isso em oração, o Senhor vai olhando para mim e vendo, ó Pai, aquilo que a Tua palavra revela, o interesse que tem que se ter em favor do outro. Ah, Deus, e aí eu subo de patamar, aí eu sou, ó Pai, dado a mim um outro nível, um nível de uma compreensão diferenciada, a empatia pelos outros. Aí, Deus, eu estou propício a receber essa experiência do livro de Jó, o Senhor mudando a minha sorte, o Senhor mudando a minha perspectiva, o Senhor mudando o ambiente onde eu estou, o Senhor mudando, ó Pai, aquilo que eu estou fazendo para que isso melhore, sabendo que, ó Pai, o Senhor pode melhorar. O Senhor não tem limite. Deus, deixa eu ter essas explicações de uma forma profunda, de uma forma intensa, para que nessas explicações, ó Pai, eu me posicione de forma humilhativa diante do Senhor, sabendo, ó Pai, que humilhando debaixo da Sua poderosa mão, da Sua potente mão, o Senhor em tempo oportuno me responderá. Ah, Senhor, explica para o Teu povo, daqui do altar, levanta a minha mão, abençoa o Teu povo, dê ao Teu povo, ó Pai, orações a serem feitas, estímulos, consciência de que tem que se orar, e que o Senhor possa responder essas orações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, mão no coração, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que te guia em toda a verdade, que Ele te explique a necessidade que você tem de agregar à sua oração os princípios, as regras que Deus tem, para que a sua oração se transforme em experiência, para que você tenha esperança e que isso se converta em testemunho para a glória de Deus. Deus te abençoe, bom restante de semana, em nome de Jesus.